do dia 2 de fevereiro de 2023. Salve frente, salve Baixada. Prazer imenso estar aqui nesse encontro, para a gente poder discutir e falar. Fala, Chumbo. Recomeça, Miriam, a fita. Recomeça. Boa noite a todos, todas e todes. Odoiá, salve a Rainha do Mar, dia 2 de fevereiro de 2023. Salve frente, salve Baixada, salve companheiras e companheiros e companheiros. A gente está aqui hoje nesse encontro da Frente Ampla pela Cultura da Baixada Santista para falar e ouvir sobre a Lei Paulo Gustavo. E para que quem estiver aí no YouTube possa fazer seus comentários, fazer suas perguntas, as suas dúvidas, que a gente está aqui para isso. E para falar um pouco sobre a Lei Paulo Gustavo, e para que a gente tenha propriedade dos enfrentamentos com as gestões municipais da nossa região, a gente convida o Binho Riane Perinotto para fazer essa fala junto com a gente. O Binho é companheiro de muitas lutas, dos movimentos de cultura, ele é poeta, consultor, gestor cultural, pedagogo e pós-graduado, especialista em cultura e plano de ação, do Comitê Nacional do Paulo Gustavo, da Lei Paulo Gustavo, do Fórum Paulista dos Pontos de Cultura e do Fórum do Litoral Interior Grande de São Paulo, da Flixp. Temos aqui outros grandes companheiros e companheiras que estão aqui com a gente também, que é o Caio, que ele que vai mediar esse encontro, esse debate. A gente vai estar aqui também para fazer essa mediação compartilhada na medida do possível. E aí o Caio é aqui de Santos, presidente do Conselho Municipal de Cultura, mas antes de ser presidente do Conselho, ele é da Trupe Olho da Rua, também do Flixp, companheiro de grandes lutas e caminhadas nessa Baixada Santista, Estado de São Paulo e Brasil afora. Salve, Caio! Vem aí também a companheira Cassi, querida, que é de Peruíbe, que está ficando caiçara, porque ela vem do interior, então ela está numa luta aqui com a gente. A Cassi também é da produção cultural, é do Flixp, está em várias produções e frentes e discussões e batalhas na luta pela questão da cultura do Estado de São Paulo. Então, eu vou passar a palavra para o Caio, para que a gente possa conversar, falar e depois abrir para o Binho. Bora, Caio, salve todo mundo. Boa noite, salve todas as pessoas que estão acompanhando essa conversa aqui pelo YouTube. Essa conversa originalmente ia ser um grande grupo, né? Ia ser uma reunião que ia ser transmitida, mas hoje tecnicamente não foi possível. Dia 12 a gente vai ter uma reunião para a gente poder debater as estratégias de aplicação da Paulo Gustavo na região. E hoje a gente vai fazer esse momento formativo. Então, nesse primeiro momento, a gente tem o prazer de receber aqui esse grande companheiro, que é o Binho, que está na construção do Comitê Nacional da Paulo Gustavo, estava desde o início, trabalhando coletivamente, representando um dos representantes do Estado de São Paulo, né, dos movimentos do Estado de São Paulo, nessa função. E no segundo bloco, no segundo momento, a gente vai abrir para as perguntas que aparecerem no chat do YouTube. E essa conversa vai ficar disponibilizada, amanhã ela vai estar na página da Frente Ampla. Agradecer demais nosso companheiro Chumbinho, representante dos técnicos aqui da Baixada, que está dando uma força, que é do movimento, que representa a categoria dos trabalhadores da graxa e que está aqui somando na parte técnica. A gente vai ter também a mediação compartilhada com a Cassiane Tomilheiro, e essa grande mestra, que é a Miriam, também vai estar ajudando a conduzir esse papo de hoje. Então, o que fez a gente convidar o Binho foi a necessidade da gente, primeiro, entender coletivamente melhor o corpo dessa lei, o que ela significa, quais são os seus parâmetros que já estão postos na lei, né? A gente já está esperando o momento da regulamentação, mas, de qualquer maneira, a lei ela já é bem assertiva em alguns pontos, nos modos de aplicação, nos artigos que versam sobre isso, e é importante para a gente ter esse entendimento coletivo e compreender também da onde veio essa verba, o contexto do Fundo Setorial de Audiovisual Nacional, que foi da onde veio grande parte da verba, o que corresponde na aplicação, quais são as possibilidades.
A gente teve um trabalho muito importante de mediação da sociedade, representando a sociedade civil na aplicação da Aldir Blanc, onde as 9 cidades se organizaram aqui na região, fizeram a mediação, a gente costurou um acordo coletivo com as 9 prefeituras, através de seus 9 secretários, chefes de departamento de cultura, para que a aplicação que nenhuma cidade ficasse para trás, né, e que a gente pudesse mediar e chegar num acordo sobre alguns critérios na aplicação. E essa é a primeira fase. Quero agradecer também todas as companheiras e companheiros que compõem os conselhos de cultura da região, que estão aqui presentes. Miriam Vieira, presidenta na figura de vice-presidenta do Conselho de Cultura. Vice-presidente. Mas é a nossa presidenta regional na militância. Agradecer o Marcelo, também está aqui, ele está entrando e saindo, porque ele está em trabalho, que também ocupa a tarefa da presidência do Conselho do Guarujá. A gente tem outros conselhos aqui representados também nessa conversa, e que é muito importante também a gente ter essa convergência entre os conselhos de cultura da região, para a gente poder construir essa aplicação. Então, sem mais delongas, eu vou... Cassi, você gostaria de dar uma palavra inicial antes da gente passar para o Binho? Acho que seria massa também. Só dar um salve, vou aproveitar para fazer minha descrição. Sou uma mulher de pele branca, cabelo liso até um pouquinho abaixo dos ombros. No fundo é uma parede clara, tem uma porta de madeira, alguns objetos, bolsas e sacolas no mancebo, alguns objetos na parede. A luz está oscilando, porque está chovendo aqui em Peruíbe. Deu uma osciladinha, mas acho que eu estou online ainda. Estou com uma roupa, estou com fone de ouvido preto, uma roupa de alcinha em brincos da comunidade Guarani do Bananal, aqui de Peruíbe, feita pela Xlene. Brincos laranja e branco. Dá um salve em todo mundo, dá um salve em todas as pessoas que estão aí da Baixada e de outros lugares também, capital, interior. Estou bem feliz de estar fazendo essa construção. Na anterior, né, na Lei Aldir Blanc, acompanhei mais à distância, mas também próximo já do debate aqui da Baixada, e dessa vez eu vou poder estar juntinho, aprendendo com os processos aqui dos caiçaras, né, Miriam? E também trazendo um pouco da experiência das construções que eu já passei, e a gente podendo fortalecer, e não só nas 9 cidades aqui da Baixada, mas também dando um salve aqui no pessoal do Vale do Ribeira, onde a gente está bem pertinho, e todo o estado de São Paulo, vamos fazer esse trabalho em conjunto. Então, agradecer o Binho, agradecer Miriam, Marcelo, a Alice, toda a equipe da frente da Baixada aqui, e bora nessa. A sua palavra aí. Eu ia ressaltar justamente isso, Cássia, a colaboração, né, a construção da Alice, que é a futura presidente do Conselho de Cubatão, e a galera de Cubatão sempre presente, fazer uma menção hoje que deixa a gente muito feliz, muito orgulhoso, porque a conquista de um é a conquista de todos. Coletivo 302, com aquele espetáculo maravilhoso, Vila Paris, está na lista de indicados do Prêmio Shell, pela primeira vez, pelo menos que eu saiba, um espetáculo aqui da região, nesses últimos tempos, está indicado. Isso é muito, muito importante, isso é muito legal, ainda mais acompanhando de perto a trajetória desse grupo, desse trabalho, né, que foi atacado, que eles foram assaltados e foram... o poder público, de alguma maneira, prejudicou enormemente a trajetória desse espetáculo, e é uma vitória coletiva. Parabéns a todos do Coletivo 302, na figura da Alice, que somou demais na construção de hoje. Então, Binho, você que está lá no Comitê Nacional, né, a gente sabe que acompanhar um processo de uma lei nacional, ela passa por muitas idas e vindas, o debate se desloca o tempo todo, e agora a gente está nesse momento, né, de um novo, do MINC, né, o MINC que voltou a existir agora no final de janeiro. Então, seria muito massa a sua colaboração e poder apresentar para a gente a lei, os principais pontos, os critérios de aplicação e o status também de como está a tramitação dela. Prazer, Binho. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Bom, obrigado, Caio. Obrigado, Miriam. Obrigado, Cassi. Obrigado a todo mundo que está aí na equipe. Primeiro, queria testar se está chegando bem aí o som e a imagem. Tá tudo bem? Acho que sim, né? Espero que sim. Senão vocês já teriam me alertado. Sim! Sim!
Que bom. Bom, então, além de começar com agradecimento, também com a autodescrição. Então, eu sou um homem branco, tenho na minha face um pequeno bigodinho, barba, porém as bochechas ficam à mostra. Tenho um cabelo comprimento médio, ele cobre a orelha, mas não chega nos ombros. Tenho um grande óculos e estou usando uma camiseta simples, de algodão, gola comum. De vez em quando acabo levantando o braço e mostro no meu pulso tanto uma pulseira de fitinha quanto uma outra pulseira de fita tripla feita de sementes. Então, de vez em quando eu levanto o braço e acaba aparecendo. Bom, reforçar primeiro, aproveitando ainda na ideia do agradecimento, dizer que é muito interessante poder falar de um modo ampliado, regional, né? Então, agradecer à frente também, e entendendo que é muito interessante já com o acumulado do que vocês tiveram do histórico aí do processo como foi para o Aldir Blanc. Eu começo falando disso porque isso já é um diferencial que tem na descrição da Lei Paulo Gustavo. Então, acho que é legal dar essa conexão, que, diferente da Lei Aldir Blanc, a Paulo Gustavo ela menciona já na sua redação da lei original a possibilidade das relações de acessar a verba que estão na esfera federal, que vão ser repassadas para estados e municípios, há a possibilidade de se dar de modo já regionalizado, e não necessariamente município por município, que é o processo dos consórcios intermunicipais. Desde que nesses consórcios constem alguma questão no seu estatuto que seja de finalidade também cultural. Mas isso pode favorecer, às vezes, os pequenos municípios, porque a gente sabe que teve vários municípios. Sinceramente, eu não sei todos os detalhes de como foi cada cidade aí da Baixada, mas a gente sabe de vários municípios do Brasil, não estou nem falando aí no caso do estado de São Paulo, que acabaram não aderindo ao processo de como foi da Aldir Blanc, e que a gente compreende que por essa questão legal constar na Paulo Gustavo, daquele pequeno município, às vezes até por uma insegurança jurídica ou administrativa, acabar não aderindo, nesse caso com a Paulo Gustavo, pode ter esse suporte de um consórcio. Então, já é uma novidade que avança do que foi a Lei Aldir Blanc. E aí minha fala aqui, eu vou até preferir já fazer dessa maneira, um comparativo um pouco do que foi da Aldir Blanc para os avanços da Paulo Gustavo, mas que eu acho que já pode ir ajudando a conceituar a própria lei. Então, a Lei Paulo Gustavo, ela também é uma lei emergencial na sua redação, ela trata disso, de que ela é emergencial na legalidade, por mais que a gente sabe que na prática o governo federal que a gente conseguiu tirar no voto, então o governo Bolsonaro até então estava atrapalhando muito para que o processo da Paulo Gustavo fosse colocado em prática num caráter emergencial, ainda que no seu caráter da legalidade juridiquês falando, ela tenha essa característica. Então, a perspectiva original da Paulo Gustavo era para 21, 22 no máximo. E no caso, estamos aqui, começando 23, e ela ainda vai ser posta em prática na sequência. Mas ela tem essa característica emergencial. E ela tem essa mesma característica, como foi da Aldir Blanc, de uma perspectiva de repassar verba numa relação de gestão entre a esfera federal para com governos estaduais e governos municipais, prefeitura. A mesma perspectiva de cálculo, porcentagem foi utilizado, então o tipo de distribuição é a mesma, porém o valor na Paulo Gustavo é um pouco maior,
Então, o que na Aldir Blanc, o total da lei era na faixa de 3 bilhões, na Paulo Gustavo é 3.800. Então, tem aí uma grana a mais, que é, portanto, no que a gente tem de registro da nossa história, vai ser o maior montante de verba repassado de uma única vez da esfera federal para estados e municípios, na perspectiva de financiamento e fomento direto. Quando se tinha o debate na época da Lei Aldir Blanc, no começo dela, portanto, ainda também começo da própria pandemia, ainda em 2020, antes até de se chamar Lei Aldir Blanc, quando se pensou na matemática, digamos assim, dos valores, desse valor total, é porque existia uma verba nos fundos, que são o Fundo Setorial do Audiovisual, na esfera nacional, né? É um fundo nacional, mas ele é do setorial audiovisual, e o próprio Fundo Nacional de Cultura. Na época de 20, percebeu que tinha recursos ali parados, frutos inclusive de rendimentos, enfim, estavam lá. E pela situação toda de calamidade pública naquela época, naquele momento, então buscou tentar construir o acesso à verba pública por esses fundos. E acabou não sendo, porque a calamidade pública era tamanha, situação de calamidade pública mundial, né? Não à toa a pandemia, por mais negacionismo que tivesse do governo federal, e que no caso ali em 2020, tanto a área cultural quanto várias outras, né? Saúde mesmo, e outras tantas, passaram a usar outras questões jurídicas para escoar, digamos, a grana, de modo que pudesse abastecer, dar conta de sobrevida na ponta, para estados e municípios. E isso foi por conta de um trabalho legislativo, na verdade, né, principalmente. Então, tanto atuação na Câmara, né, deputados federais, quanto Senado, então, que viabilizaram com que, já que o governo federal era um desgoverno, como facilitar o acesso da verba para que chegasse para estados e municípios em tantas outras temáticas, não só cultura. Então usou-se o que se chamou naquela época até como orçamento de guerra, que é o termo mais comum. Então somou a questão da calamidade pública, as questões emergenciais e esse tal orçamento de guerra. Então, o que existia de fundo do setorial do audiovisual e Fundo Nacional de Cultura não foi essa a fonte utilizada, então, na Aldir Blanc. Por mais que muita gente continuou a replicar isso ao longo de 20, 21 e até 22, não é a informação verídica, porque isso foi da proposta original, mas foi alterada no decorrer. Mas é essa verba, esse financeiro desses fundos, que sim passa a ser a base jurídica e administrativa para a constituição da legalidade da Paulo Gustavo. Então, a Aldir Blanc acabou não sendo, mas a Paulo Gustavo sim é por esses fundos, o Fundo Nacional de Cultura e Fundo Setorial do Audiovisual. E por ter essa fonte do Fundo Setorial Audiovisual, a sua legislação também, então, traz uma boa parte da verba passando pelo audiovisual e também direcionado para o audiovisual, porque é inevitável. Ela tem essa fonte, ela vai ter esse destino. E agora aqui já vou detalhar algumas questões da característica da lei, quando a gente vai trabalhar na perspectiva tanto do audiovisual quanto ampliada. Bom, a gente tem algumas modalidades que a lei vai tratar. Primeira questão, 2 artigos específicos da lei. Um artigo vai tratar dos recursos que vêm do Fundo Setorial do Audiovisual e a outra vai tratar da fonte do Fundo Nacional de Cultura.
A lei vai permitir que estados e municípios, caso queiram, poderão escolher só um artigo ou outro, ou os dois, e não é obrigado a escolher nenhum, se acabar não aderindo. Não é o que a gente quer que o máximo de estados e municípios possam acessar essa verba, já que é direito. Mas tem essa questão. Então, num artigo que vai tratar do Fundo Setorial do Audiovisual, é o montante maior, e ele vai ter 4 modalidades, sendo a 4ª modalidade que é específica para os estados e não para os municípios. Essa 4ª modalidade ela vai falar também de questões de direitos de transmissão na TV, vai trabalhar outras perspectivas específicas do audiovisual, que eu não vou detalhar tanto aqui, mas ela trata com essa característica do audiovisual com recorte, inclusive televisivo. Nas outras 3, é importante a gente tratar que a gente precisa conciliar mecanismos que não nos separem ainda mais, assim, que nos unifiquem cada vez mais. Então, por mais que seja setorial o audiovisual, por ser setor, que não seja sectário. É a primeira questão que eu abordo aqui para vocês. Para não ser sectário, é como a verba que é destinada para fins do audiovisual seja inclusivo das outras expressões, das outras artes, das outras manifestações. Essa é uma questão importante, da gente estar atento na construção das legalidades, né, das regulamentações que vierem a ser feitas, das construções de redação dos próprios editais e depois das construções dos projetos que vão estar participando desses editais. Então, esse olhar eu acho que vale a pena estar reforçado desde já. Mas vamos lá para as... Eu falei que eram 4, vou falar as 3 nesse caso agora. As 3 que vão tratar os municípios, principalmente, né? Mas não exclusivo, o Estado também vai tratar. Tem uma modalidade que é produzir vídeos, fazer filme. Então é a parte da produção. E nesse fazer vídeo, né, filme, cinema, é importante compreender que tem como valorizar quem for profissional da área e tem como estimular registros audiovisuais das outras expressões, manifestações e a vida cultural que existe na cidade ou na região, inclusive. Então, há a possibilidade de ter melhor remuneração caso seja um produto mais elaborado, mas tem possibilidade de fazer vídeos curtos, às vezes até mais experimentais, e experimentais não quer dizer com variação de qualidade, mas dá para ser às vezes mais amador, dá para ser mais profissional. Então, quando a gente vai falar fazer filmes ou produzir filmes, vídeos, pode entrar sim a categoria cinema, mas pode entrar categorias que vão tratar desde ficção ou documentário, pode entrar curta, longa, média metragem, enfim. Não tem essa restrição. A lei não vai tratar dessa maneira. Não cabe isso nesse grau de detalhamento. Pelo contrário, cabem todas essas e outras que queiram, no caso. Então, essa é a primeira categoria. A segunda categoria, ela vai tratar da perspectiva da exibição, da difusão dos produtos audiovisuais. E, principalmente, entendendo adequação ou adaptação de salas de cinema, sejam salas, portanto, de passar filmes, vídeos, sejam essas salas comerciais ou privadas mais independentes, ou também públicas. Então, tem cidades que têm, às vezes, aquele cine-teatro, ou às vezes outros tipos de espaços que são auditórios em que também se exibem filmes. Esses locais, por exemplo, que são prédios públicos, podem estar participando de alguma característica de reforma, de adequação, seja para aquisição de melhores equipamentos, seja para, por exemplo, ter um sistema de ventilação melhorado ou de acústica, enfim, todo tipo de reforma que dê melhoramento, né, ali uma estrutura
focada em ser para fins de estímulo para difusão, para acesso. Na parte do privado, tem restrições, não é para entrar, então, nas grandes marcas de salas de cinema de shoppings, por exemplo. Não é esse o caso. Tem na lei já algumas restrições que tratam disso. Mas também, além dessas estruturas, digamos, mais físicas de salas mesmo, no caráter de difusão e de exibição, ainda nessa segunda categoria, também cabe aqueles que fazem projeção a céu aberto, né? Salas, cinema a céu aberto, né? Então, às vezes é mais de bairro, ou às vezes faz em praça, ou, enfim, áreas abertas. A gente sabe que, por exemplo, em áreas litorâneas tem projetos que fazem até projeções nas velas que estão no mar. Então, tem vários casos desse tipo de projetos que já ocorrem assim. Esses podem, por exemplo, participar. Isso vai depender muito de como vai estar o regramento do edital. Mas eles, a princípio, pela lei, são permitidos também. A terceira modalidade, ainda no audiovisual, ele vai tratar de muitas coisas, na verdade. É a categoria mais complexa, digamos assim, de tipos de modalidades que existem dentro dela. Então, vai desde um caráter de formação, capacitação, qualificação, que é para o audiovisual ou que passa pelo audiovisual, né? E aí, quando a gente vai falar de formação, nessa categoria, dá para entrar desde dar algum tipo de apoio e parceria em escolas de cinema, às vezes que possam já existir, ou coletivos de cinema que fazem formação. Pode ter um caráter de serem várias oficinas, digamos, mais dispersas, porque você pode cadastrar oficineiros de vários tipos de categorias. Vai ter oficina de edição de vídeo, vai ter de filmagem, vai ter de roteirização, vai ter de atuação, você pode fazer vários dispersos, ou você pode estimular uma coisa mais organizada, digamos, mais pedagogicamente falando. Então vai depender muito do que se pretende para o município, mais, ou região, inclusive, mais ou menos organizado, ou do tipo de fomento e financiamento, e como que é fazer o giro econômico do setor a partir da formação. Mas entender que, por exemplo, uma capacitação e qualificação, quando vai tratar de gestão de projetos ou gestão de carreira, sei lá, ou elaboração de projetos, você pode fazer com que várias formações que passem pelo audiovisual, mas não fiquem tão restritos ao audiovisual. Pode pensar, por exemplo, elaboração de projetos, em que uma primeira etapa pode ser mais amplo, e numa segunda etapa especifica-se e direciona para projetos que forem de recorte audiovisual. Então você tem uma possibilidade de usar essa verba para não ficar tão restritiva. Você pode fazer com que ela seja aberta para várias outras categorias. Isso você consegue ter até profissionais diferentes, porque às vezes o profissional que vai dar de elaboração de projetos não sabe necessariamente detalhes do audiovisual, vai ser um outro que vai contribuir nessa especificidade. Enfim, tem várias modalidades possíveis da gente ser criativo na hora de pensar. De novo, como eu falei, tanto os regramentos das regulamentações, quanto dos editais, quanto na hora de fazer os projetos depois também. Mas nessa terceira categoria, não é só formação, qualificação, capacitação. Vai ter várias outras questões. Entra digitalização de acervos, então a perspectiva de memória, de arquivos, entra aí também. Tem a possibilidade de realização de festivais, eventos, inclusive de eventos pensando rodadas de negócios que façam perspectiva de giro de recursos a partir do audiovisual. Tem como pensar nessa terceira categoria também apoio a cidades que tenham a intenção ou já façam ou queiram vir a fazer políticas de, por exemplo, espaços de locação ou de estímulo para passarem a serem, digamos, sedes de filmagem, e que a gente chama às vezes até de comissões fílmicas, ou às vezes até film commission, pode ser por aí, nessa terceira categoria. Então ela é bem ampla, ela é bem complexa, cabe muita coisa dentro dela, mais do que a gente está mais acostumado a lidar de modo mais amplo,
eu vou priorizar com esse recorte que eu falei de formação, mas é importante entender que essa terceira categoria tem vários detalhes. Todas essas do audiovisual, pela lei Paulo Gustavo, a lei exige que tenha uma perspectiva de poderem participar pessoas com um caráter mais democrático, republicano, que são os editais ou outras modalidades de concursos, de uma concorrência pública. Vai exigir que seja dessa maneira. Na outra modalidade que eu vou falar agora, que é o outro artigo da lei, e que não é, portanto, tão restritiva ao audiovisual, que vai falar com a fonte de recursos sendo do Fundo Nacional de Cultura, esse outro artigo, ele vai tratar, digamos, quase como se fosse tudo menos audiovisual, e ele vai tratar de tudo, de certa maneira, um pouco do que a gente, se quiser usar como referência, como foi a própria Lei Aldir Blanc. E nessa categoria, nesse artigo, também como foi a própria Aldir Blanc, permite que não seja obrigatório necessariamente por editais. Também vai falar outras modalidades que são aquisições de bens e serviços. E aí tem legislação própria detalhando como que se dá essa aquisição de bens e serviços. E que em várias cidades da lei, várias não, mas algumas cidades da Lei Aldir Blanc utilizaram isso na época, de não necessariamente ser por essa modalidade que a gente tanto propagandeia e defende, que são esse tipo de modalidade de editais. No outro artigo vai incluir todos esses editais e aquisição de bens e serviços, como a Aldir Blanc já tratava também, tá? E aí nela cabe um monte de coisa, gente. Vai entrar tantas linguagens, expressões e manifestações, quanto tipos de práticas e tipos de projetos. O recurso é menor do que tem da totalidade, que é das outras categorias que eu falei do outro artigo, que é específico do audiovisual, ou através do audiovisual. Então, nesse que é amplo, a fonte do recurso, que é o Fundo Nacional de Cultura, não tem tanta grana assim. Então, é uma grana menor. Por isso, inclusive, que eu falei que a gente tem que estar atento de não ser sectário com a verba que vem para o setor do audiovisual. Porque todas as outras categorias, o montante é menor na verba. Então, é legal que a gente possa construir um bom diálogo na localidade e com a gestão para viabilizar, não desvalorizar o setor audiovisual que tem isso por direito, porque estava no fundo que era dele, né? Mas como isso ajudar a fomentar ainda num caráter tentando ser emergencial, por mais atraso que tenha tido. Outra característica que eu acho que é legal falar justamente dessa questão da diversidade, a Lei Paulo Gustavo, diferente do que constou da Lei Aldir Blanc, ou seja, eu também avalio como um avanço, ela vai tratar das questões, enfim, o pessoal ainda usa esses termos, inclusive da própria lei aborda dessa maneira, minorias, né? Mas na Lei Paulo Gustavo vai falar que uma atenção para a questão de gênero, de raça, da questão de sexualidade, tem uma atenção diferenciada, e aí ele, na lei, coloca com característica de que isso precisa constar de alguma maneira. E isso pode constar por editais próprios, isso pode constar por pontuação de diferenciação, e aí isso é muito amplo, porque você pode colocar por integrantes, ou pela pessoa que está à frente como proponente, enfim, tem várias possibilidades e experiências aí Brasil afora do que isso quer dizer. E você pode pensar por outros tipos de pontuações, diferenciação ou cotas também. Então, mesmo que seja um edital para todos, mas tem uma reserva para esse tipo. E pode também ser pelas temáticas dos editais. Isso também seria uma possibilidade. Mas não seria o suficiente nesse caso, né? A ideia é que tenha essa participação das pessoas. Isso a gente coloca que isso é um tema e quem vai falar não é
dessas identidades, dessas categorias. Então, isso pode ser uma possibilidade, mas pelo artigo da lei, não é a temática nem do projeto e nem necessariamente do edital. Mas mais do que a temática, é quem vai estar podendo acessar a verba, né? Então é uma perspectiva de equiparação. Então, assim como eu falei, de não ser excludente das categorias de modalidades, tanto das linguagens e expressões, também não ser excludente, pelo contrário, ser mais inclusivo possível e inclui também as questões de pessoas com deficiência, enfim. Então tem várias categorias ali da lei nesse artigo. Então todo o olhar de imaginar a redação dos editais, quanto do processo de como vai ser dessas inscrições, quanto dos tipos de editais, é essa atenção também com esse tipo de recorte, tá? Dessas categorias. Bom, acho que para acabar essa primeira rodada aqui, que a gente abre para as perguntas, na Paulo Gustavo, uma questão que eu acho que também vale a pena dar esse destaque, que é um avanço do que teve da Lei Aldir Blanc agora para Paulo Gustavo, que é a questão da participação social. Não se farão nenhuma formulação de edital local sem que passe por um respaldo, uma legitimação com participação da sociedade civil. Isso foi, na prática, cavado e construído enquanto, digamos, uma campanha na Aldir Blanc, que foram comitês, ou conselhos mesmo, ou fóruns, e outras formas de se pensar como ter esse tipo de participação, mas a lei em si não era rigorosa em exigir isso. A Paulo Gustavo não. A Paulo Gustavo exige que o processo da Paulo Gustavo, então, não seja de gabinete, e sim com participação social. E ele vai dar várias possibilidades. Vai falar de conselho, vai falar de comitês, vai falar de grupos de trabalho, vai falar de consultas públicas, de audiências públicas. Essa é uma questão importante da gente não perder de vista. Pensando aqui outras questões que acho que valem a pena, a Paulo Gustavo também vai falar de uma padronização e um respaldo que possa vir do governo federal para os estados e municípios, consta já da lei, que é dar mais amparo jurídico, né? Então, algumas minutas e modalidades de editais podem vir da esfera federal para poder contribuir de já ter um respaldo jurídico para os estados e municípios. Então, isso também deve vir a ser feito. E uma perguntinha que o pessoal já tinha feito antes de começar aqui a live e vou reforçar, é um pouco desse tempo das coisas. Eu comecei falando que ela era para ser emergencial e agora vou tratar alguns detalhes de como está essa questão de prazos. E aí eu encerro esse blocão de fala aqui, monólogo. Dos prazos. A lei ela ainda precisa passar por um processo de regulamentação. Ela tem a lei criada, mas ela não tem um decreto que a regulamente. Isso todo mundo, né? O pessoal já está sabendo melhor que isso é um trâmite comum de existir. Mas a nossa dificuldade nesse momento dos nossos anseios é porque o governo federal está recém-criado, o próprio Ministério da Cultura ainda mais recém-criado, porque foi formalizado agora no dia 24 de janeiro, super recente. A maior parte das equipes do Ministério da Cultura ainda não foram, as equipes não foram formalmente nomeadas, tá ainda nisso, porque não é só na área da cultura, em várias pastas do Ministério da Cultura, várias pastas do governo federal, não só o Ministério da Cultura, está nessa escala dos prazos das coisas todas. Então, primeiro precisa dar conta das equipes estarem bem consolidadas e formadas, inclusive setor jurídico, para dar um respaldo dessa questão do decreto de regulamentação. Depois é que deve vir, então, o decreto ser publicado, ou seja, o decreto é para depois do carnaval. Muito difícil que o decreto seja feito agora, nesses poucos dias que temos.
Depois que tiver o decreto publicado, aí vai ter a relação com os estados e municípios, porque daí é que vai abrir a plataforma Mais Brasil, aí que os estados e municípios vão ter 60 dias para subir planos de ação na plataforma Mais Brasil, depois vai ter um tempo de análise, de aprovação, depois vai ter o tempo do repassar da verba. Então, para tratar com as pessoas aqui, é importante dizer que a gente vai estar falando de, por exemplo, a regulamentação e todo o andamento dela, fim de fevereiro, talvez começo de março, por exemplo. Depois disso, mais 60 dias, ou seja, mais 2 meses. A gente está falando março, abril, maio. Mais um tempo para ter a avaliação, para ter o repasse da verba, para ter o edital publicado. E um edital costuma ter cerca de 45 a 60 dias também. Mesmo que seja emergencial, a gente vai estar falando aí de começo ou meados do segundo semestre. É uma perspectiva da grana começar a chegar para os fazedores de arte e cultura. Mas o trabalho, como eu comentei desde o começo, é que ele já pode ser iniciado, porque o processo de participação, de construção, de entender a lei, isso tudo já está ocorrendo. Tem várias cidades do Brasil já fazendo essas consultas, cadastros, mapeamentos, entendendo demandas. E a gente não pode esquecer que é um ano que vai ter conferência de cultura. Então, pensar esse processo de participação social alinhando já outras escalas do que isso quer dizer também pode ser estratégico para gestões locais. E obviamente, para toda a rede de fazedores de arte e cultura. Então, concluo por aqui, que eu já falei demais, e fico aberto para as perguntas. Obrigado, pessoal. Valeu. Maravilha, Binho. Muito bom, muito bom. Realmente, a gente tem muitos desafios. A gente tem algumas perguntas no chat. Eu e Cássia, a gente pode ler aqui as perguntas. Aparece vocês também aí, vamos lá. Cadê vocês? Não estou vendo. Ale, você pode dividir a tela? Aí fica mais legal agora, um pouco mais dinâmico. O Ale tá ninja, tá trabalhando lá no Municipal e ao mesmo tempo operando. Mas assim que... Aê! Vou falar que por enquanto a gente fica o Lombardi, assim, só uma voz no fundo. Alô! Estamos aqui. A gente pode ir revezando, de repente, nas perguntas? Pode ser? Pode ser. Quer começar aí? Que vocês podem saber a resposta, então vocês também podem comentar juntos. Tá, né? massa. Então eu vou começar da primeira aí. A primeira pergunta vem da Thaís Oliveira, e ela pergunta se pode entrar programas online e podcasts. Isso realmente é uma dúvida também, então já vou repassando para você. Programas online, eu entendo que a partir de audiovisual, sim. Podcasts é um desconhecimento da linguagem mesmo. Então, passa a bola. Eu vou tratar com como foi o boom de lives que a gente teve. Talvez é mais interessante falar dessa maneira. Não entra nas primeiras categorias, nessa perspectiva, né? De tudo que foi do audiovisual, fazer o vídeo e tudo mais, não entraria. Agora, ser online como meio ferramenta, naquela que fala do Fundo Nacional de Cultura, pode. Porque por mais que seja... Por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo, a gente está usando de instrumentos e ferramentas que são do audiovisual, mas não é fazer audiovisual que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo uma transmissão dessa nossa conversa. Então isso não entraria nesse tipo de categoria. Isso é até formação online, estaria na terceira categoria. A gente não está fazendo um vídeo aqui, roteirizado e tudo mais. É um curso. Mesmo podcast, Binho? Então, aí o podcast... ele, por mais que você dê uma excelência de qualidade de filmagem, os podcasts, de modo geral, até enquanto categoria, ele é mais áudio, né? Quando tem o podcast com a imagem filmada, o pessoal faz toda a performance ali, às vezes, videocast, até o pessoal tem usado às vezes esse termo, né? Então, o videocast, até onde eu sei, isso eu acho que pode vir na regulamentação um pouco mais detalhado ou não, eu não sei até que ponto vai dar conta, mas eu imagino que ele venha compor ainda o macro, o ampliado. Eu imagino que não seja ainda o fazer vídeos, que seria da primeira do setor do audiovisual. Mas, sinceramente, é uma opinião muito pessoal.
acho que a regulamentação pode ser que dê conta de avançar nisso. Não sei. Eu queria até fazer um comentário sobre isso, já meio que, porque eu acho que vai complementar a resposta de outras perguntas. Eu acho que esse vai ser o nosso maior nó, né, nessa lei, que é compreender o que configura, de fato, né, uma produção audiovisual. Eu acho que também concordo com o Binho que a regulamentação vai ajudar. Eu acho que vai trazer mais elementos para a gente compreender. E hoje, né, esse debate já tem alguns editais de audiovisual. Justamente, acho que durante a pandemia, quando a gente passou a fazer muita transmissão de atividade online, e todo mundo começou a operar equipamentos, né? Então, a forma de transmissão, a forma de exibição, de compartilhamento, ela se tornou, né? Ela usa recursos do audiovisual. Mas o que diferencia, né, pelo menos é isso que a gente consegue compreender nos editais, nas ferramentas que a gente tem hoje, o que diferencia é quando você tem uma produção audiovisual, você está usando elementos da linguagem audiovisual, então o tipo de iluminação, o tipo de som, a produção que é feita, né, os profissionais que estão envolvidos, a edição disso, né, você produz um material audiovisual. E claro que, como o Binho, eu entendi que foi isso que você trouxe na sua fala, isso não está restrito a profissionais não estará restrito a profissionais de audiovisual. É importante, né? Eu acho que a lei vai trazer um pouco mais de detalhamento de como é que a gente, por exemplo, se a gente faz um documentário, né, um pouco depois apareceu. Então, por exemplo, como que alguém perguntou de participação das aldeias, né, por exemplo, das comunidades indígenas. Se você tem um trabalho audiovisual feito por uma comunidade indígena, né, um documentário que relata sobre o trabalho, enfim, né, uma produção audiovisual, o que é diferente de, por exemplo, eu vou fazer um teatro e eu filmo esse teatro, eu exibo ele, né? Isso diferencia. Isso não é uma produção audiovisual. Eu acho que nas artes cênicas tem isso, né? Se eu faço um teatro, eu filmo ele e eu exibo essa filmagem, não é uma produção audiovisual, é o registro, né? Acho que registro de produção. É um registro audiovisual de uma produção de teatro, né? Quando eu envolvo nisso, detalhamento da linguagem, né? Então, isso tem a ver com sonorização, iluminação, tipo de registro, escolha de câmeras, edição, né? E isso não precisa ser de, né, câmeras super, né? Mas até com celulares, né? Eu tenho uma edição, então eu estou produzindo um produto que é audiovisual. Eu acho que vai caminhar um pouco por aí. Né? Até um exemplo para tratar do que está da lei, Cássio. Como eu não estou com a colinha aqui, eu estou vendo vocês, né? E essa é a minha tela, eu vejo vocês e não a redação da lei nesse momento. Quando aborda aquela categoria 4, aliás, o outro artigo que é do Fundo Nacional de Cultura, a questão ampla, quando ele fala tipo, meio que tudo que não seja do audiovisual, ele menciona uma legislação específica que vai tratar do que é que se configura, conceitua-se do que é audiovisual. Ainda assim, pode deixar algumas brechas, porque a gente é criativo de dar um jeito, né? Então, mas lá já dá um pouco mais de respaldo, por mais que ela não tenha todo replicar da redação da outra lei, mas ela está mencionada. Então, cabe estar atento com essa outra legislação que é mencionada nesse caso ali. Eu vou emendar duas perguntas, que eu acho que elas têm muito a ver. Primeiro, da Bordalo Cultural, para os projetos... Desculpa, Caio, vai. Imagina, vai lá, Miriam. Não, referente a isso que a Cássia e o Binho está tratando, que é outra questão, é de usar recurso audiovisual nos nossos espetáculos. Que, por exemplo, eu uso muito isso e faço todo um trabalho de captação, de produção, de mixar, todo o trabalho e reproduzo dentro da minha obra teatral, por exemplo. Aí a pergunta é, isso está dentro, isso está fora, isto entra no geralzão, que é naquele lugar que a gente já conversou, que é onde vai estar basicamente todos os outros projetos de fórum de audiovisual. É mais geralzão. Geralzão. Isso com certeza. Eu vou emendar que eu acho que está mais ou menos nessa linha. É importante para a gente ter um entendimento, porque... eu acho que tem uma pergunta aqui que vai abrir essa brecha. Primeira pergunta da Bordalo Cultural. Para os projetos de audiovisual, está definido que os proponentes devem ter registro na Ancine? E aí eu queria emendar com uma outra. Da Maíra, nos artigos referentes ao audiovisual, os proponentes podem ser iniciantes ou profissionais informais.
que é a referência que a Cássia falou, né? Uma aldeia pode propor um projeto de audiovisual? E aí eu só queria juntar mais uma pequena questão com essa, Binho, para a gente poder ter esse entendimento, né? 70% do valor, praticamente, saiu do Fundo Nacional do Audiovisual, e o objeto é fomentar a linguagem audiovisual, né? Esse entendimento, ele versa levando em consideração os profissionais informais, os iniciantes que querem adentrar, para poder fomentar o objeto audiovisual, ou ele tem esse recorte que a Bordalo Cultural menciona, de ser operado só por profissionais com registro na Ancine? Tá. Sobre registro na Ancine, o fundo setorial do audiovisual, se ele fosse na sua íntegra, teria que ser. A Lei Paulo Gustavo, ela vai facilitar o acesso à verba e vai desburocratizar, de certa maneira, inclusive nesse nível de estrutura e de exigência. Então, se fosse o fundo setorial do audiovisual como existe, sim, teria que ser o caso de ter registro na Ancine e tudo mais. A Paulo Gustavo não vai exigir isso. Ela vai quebrar essa parte. Quanto a quem é que faz vídeo, quem é que faz filme, nunca fez, vai começar a fazer, essa é uma questão muito, ao meu ver, muito polêmica, muito delicada, porque imagina se a gente lança um edital de fomento ao teatro e alguém fala assim, agora então eu vou começar a fazer um teatro porque eu tô a fim de acessar essa verba. E, enfim, então é mais ou menos isso que acho que corre-se esse risco. Por mais que queira se democratizar, vai ser um gargalo também nesse caso, porque quer que se estimule, mas a pessoa já fez pelo menos algum vídeo, ainda que experimental, ainda que amador, mas ela já teve algum anterior, e medir isso também vai ser uma doideira, comprovar isso também, porque hoje em dia tem gente que tem canal de YouTube de qualquer coisa, de qualquer jeito, então eu nem sei muito bem como dar conta disso constar enquanto legalidade. Eu acho que isso pode vir a ser até talvez arbitrariedade na hora de acesso na disputa do edital na ponta até. Em alguma maneira vai acabar rolando isso. Por exemplo, se você no edital local colocar maior exigência num portfólio que seja do meio, você já vai estar dando um baita direcionamento. E entender que a lei ela tem essa proposta, por mais que ela seja emergencial, ela tem a fonte do recurso que é do Fundo Setorial do Audiovisual. Ela já facilitou de não precisar ser com vínculo na Ancine. Mas disso, você colocar qualquer um de qualquer jeito para falar que agora virou cineasta, sei lá, vou exagerar aqui, aí já é demais, entendeu? Então, como estimular, por exemplo, pensando naquela categoria que vai falar de inclusão e da diversidade, toda uma perspectiva de cidadania. Como que você vai falar, por exemplo, para que a verba chegue, então, para esses? Um exemplo, hoje, jovens de periferia fazem vários tipos de vídeos, é muito comum, e nem, obviamente eles não vão estar na Ancine, quer dizer, obviamente não, tem alguns que eu acho que espero que estejam até alguns hoje em dia, mas normalmente não estão. Mas eles podem estar acessando a verba porque eles têm um histórico, porque eles estão subindo vídeo, seja TikTok, seja onde for, né? Então, às vezes, por esses caminhos, eu acho que vai fazer meio sentido. E quando fala, por exemplo, esse exemplo de culturas populares, e no caso indígenas, que foi o exemplo dado, eu acho que passa um pouco por aí também, do tipo, não dá pra também ser do nada, nunca pegou na câmera e vai começar. E tem pessoas que são de comunidades indígenas que já fazem trabalhos, inclusive um trabalho que é tanto de audiovisual, meio jornalístico até, então, ou quase documental, que nem a Cassiane comentou antes. Então, esses tipos de trabalhos anteriores, mesmo que não sejam trabalhos já remunerados, mesmo que sejam amadores brutos mesmo, não tem qualidade de saber técnicas de um padrão existente de edição, por exemplo, sei lá, ou de iluminação. Mas acho que isso vai contar muito. Já ter tido algumas produções, mas vai ser delicado, vai ser bem delicado. Eu sei que vai ser, tenho certeza que vai ser. Binho, só para fazer uma pergunta mesmo que me perguntaram aqui em off. É possível abrir um edital para esse caso, para as primeiras obras?
Então, essa é uma questão que já apareceu numa outra live que eu participei uma vez. É tipo isso, né? Como que a gente vai fazer? Pode ser? Pode, talvez. Não, eu sinceramente não sei dizer se pode. Primeira obra. Porque eu acho que vai ter que justificar minimamente com algum tipo de portfólio, talvez, algum comprovante, porque isso vai gerar quase uma ofensa para quem é do audiovisual, a pessoa começar a falar, agora eu sou do audiovisual porque eu acessei a grana da Paulo Gustavo. Fazendo o mesmo comparativo, do nada alguém começa a falar que é psicólogo, sei lá, aí fala, no máximo você é coach, né? E olhe lá. Então, assim, então eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado para não desvalorizar também uma área que é importante, senão a gente vai gerar um racha desnecessário com as pessoas que merecem ser valorizadas do setor audiovisual. Então, Binho, também eu acho que isso é um desafio, né, do movimento cultural, da maturidade do movimento cultural, ter esse entendimento e ter esse diálogo muito aberto sobre esses critérios. Acho que a regulamentação, como você falou, vai ajudar muito. Eu queria fazer uma outra pergunta, porque muitas vezes os debates, eles normalmente caminham para essa direção da separação das verbas, né? E dessa dicotomia de ter acontecido a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo ter esses recortes, que eles são super justos, fundamentais e que são importantes serem respeitados e serem entendidos, né? E que é mais importante ainda que o movimento cultural possa articular com a prefeitura a aplicação de um modo em conjunto, não setorizado, né? Para que a gente não se divida em setores e vá articular com as prefeituras a aplicação para que a gente tenha parâmetros debatidos de maneira bem horizontal pela categoria maior dos fazedores de cultura. Eu queria te fazer uma pergunta. Tem dentro dos artigos, tem uma possibilidade das próprias prefeituras proporem projetos, ações. Essa possibilidade, ela é um risco para algumas prefeituras que não têm muito diálogo e participação social poderem aplicar a lei em seus próprios projetos e nem sempre em discussão com a base, de maneira a eles serem estruturantes para a categoria. Existe essa possibilidade da prefeitura também disputar parte dessa verba para projetos próprios? Bom, do que é do audiovisual, coloca que tem que ser editais de livre concorrência para a sociedade civil. Tá lá como regra de que é edital e outras concorrências, fala lá várias modalidades. Inclusive uma que eu não comentei, que é um pouco mais detalhada e mencionada na Paulo Gustavo, que não constava mencionada na Aldir Blanc, que é a possibilidade de prêmio, né? Mas que foram aplicados modalidades de premiação na Aldir Blanc, não era mencionado na lei Aldir Blanc. Na Paulo Gustavo isso já é mencionado, então às vezes dá um pouco mais de suporte jurídico para quem vier aí para esse caminho. Então, mas respondendo a sua pergunta, vai tratar que são editais de concorrência pública para as pessoas acessarem. Então, não é a verba para o próprio município. Mesmo que trata, que eu falei de salas, que podem ser salas públicas de exibição, que foi aquela segunda categoria dentro do audiovisual, quem vai acessar pode ser um caráter de licitação, uma empresa terceirizada que vai fazer uma reforma, vai fazer uma obra, e sim, vai talvez agregar capital, porque colocou uma janela, instalou um ar-condicionado, mudou uma rampa, sei lá, uma coisa assim, vai ficar para o bem público, mas quem acessou a verba foi quem prestou o serviço para o poder público. Então, mesmo essa categoria seria assim. Então, não acho que seria o caso, do jeito que você está mencionando, assim. Não sei se foi já o suficiente para te responder, mas acho que já mostra que tem essa diferença clara assim, na lei. O que tem da lei que vai falar de outras questões de outros projetos é que, por exemplo, às vezes tem projetos do audiovisual já começados e eles estão em processos de encerramento, então para concluir, então, uma remasterização, uma montagem final ali no processo, isso que já está iniciado, eles podem receber uma parte da verba para fazer a finalização desse produto audiovisual, por exemplo. Aí não estou respondendo a sua pergunta, estou acrescentando outra coisa, de projetos que
que já ocorre, né? Pode até ter outras fontes de recurso e ter um acréscimo com o da Paulo Gustavo, por exemplo. É uma possibilidade que existe, mas não são verbas da própria prefeitura, no caso, para a própria prefeitura fazer para si, né? Não é isso. Tipo, próprios festivais, aliás, tem essa categoria, né? Naquela terceira modalidade lá, pode realizar eventos, festivais, um monte de coisa. É por concorrência. Então, por mais que seja um festival que a prefeitura queira, ela vai falar toda a descrição do tipo de festival que ela quer. E alguém vai ganhar e vai executar. Então... Vamos seguir com as outras? Você quer trazer alguma, Miriam? Peraí, Cássio. Quer comentar alguma das perguntas? Como que tá para ti aí? Tá de boa. Tem algumas coisas que eu acho bem interessante. Tem uma pergunta que essas questões das linhas de direcionamento para a inclusão da diversidade é um indicativo propositivo dos projetos que serão apresentados e cadastrados na plataforma BR? Na plataforma Mais Brasil, quem cadastra o plano de ação, né, que é o termo dado, é o órgão público, né, a prefeitura ou o governo estadual. A secretaria. No caso, a secretaria, onde tem, né? A secretaria, mas sempre, por exemplo, se a secretaria é pelo CNPJ da prefeitura, é a prefeitura que está fazendo. Sim. Mesmo que seja um órgão público indireto, uma fundação, por exemplo, ainda assim enfim, já entenderam. Esse plano de ação, quando sobe ali, ele vai tratar de algumas questões de como pretende se distribuir a verba. Então, vai tratar, inevitavelmente, um pouco do quanto para cada modalidade. Tipo, que nem eu quero no de fazer filmes, fazer vídeos, que é a primeira categoria. Eu quero muita gente recebendo pouca verba para fazer vídeos curtos, e no mesma modalidade vai ter um outro que vai ser poucos projetos, mas recebendo uma boa grana para entregar outros tipos de produto. Além disso, vai estar falando, e para atender aquele artigo eu vou fazer cota, vou fazer pontuação diferenciada, ele vai ter que descrever isso já no plano de ação. Isso vai ter que ter, né? Então, independente de como ele pense, ele vai ter que estar em acordo com a lei. Então, isso vai ter que aparecer de alguma maneira no plano de ação. Okay. A gente sabe que o que teve da plataforma Mais Brasil para a Lei Aldir Blanc, o que é agora daqui para frente para Paulo Gustavo, a própria plataforma Mais Brasil vai ter que ser completamente atualizada. Então, não dá para a gente fazer uma regulamentação e publicar agora, e a plataforma Mais Brasil não está preparada para isso. A própria plataforma, enquanto ferramenta digital, vai ter que acompanhar vários níveis de detalhes da redação da própria lei, não só da regulamentação. Porque, por exemplo, você vai ter que ter Você não vai fazer um único editalzão, porque a Lei Aldir Blanc teve cidades que fizeram um edital da cidade para Aldir Blanc. Você não tem como fazer um edital para uma questão que vai tratar de exibição, outro que vai tratar de produção e outro que vai tratar de... Não tem, você já vai lançar no mínimo 3 coisas, vai ser 3 categorias no plano, na plataforma, é quase 3 planos de ação só disso. Então, vai ter adaptações na própria plataforma Mais Brasil também para dar conta da Paulo Gustavo ainda. Ô, Binho, acho que, inclusive, essa pergunta aí que a Miriam falou é do Ed Siqueira, e ele complementa com a pergunta assim, os municípios e gestores, a gente está meio falando disso só para não perder, os municípios e gestores terão que incluir os planos e propostas dos editais nessas linhas e artigos do projeto? Sim, né? Isso vai constar de alguma maneira, é isso. Você ia comentar, Miriam? Não, eu acho que é o mesmo entendimento, Cássio. Opa, caiu. Clicou. Ficou, eu acho que uma pergunta para trás, 2 perguntas para trás aqui. Uma delas eu acho que é simples de responder, que o Robert Richard perguntou como será comprovada essa questão de gênero, né? O gênero, sexualidade, esses debates de políticas afirmativas nos editais. Normalmente é com autodeclaração, mas cada cidade tem um pouco a sua ferramenta, né? Isso talvez venha algum indicativo na regulamentação, eu entendo dessa forma, mas as cidades que têm através da ferramenta de edital também, que é como que é feito pontuação, comprovação e tudo mais, né? E aí ficou uma outra pergunta da Maíra, que eu acho que essa você não leu, né, Caio? Quais são os principais desafios dos movimentos municipais nesse momento de aplicação? Acho que você não tinha feito essa, né, Caio?
Não. Eu acho que vocês também podem acrescentar muito, que vocês trabalharam bastante aí também, em outras cidades. O Caio, eu sei que na própria região, e sei que a Cássia, pela qualidade de formação na área de gestão cultural, até para extrapolou a região também, então também dá para contribuir aí. Mas assim, gente, a gente até conversou um tanto disso no próprio encontro Flixp também, né? Que esse é o grande desafio. Porque assim, a cidade não tem conselho. Eu tenho um conselho que não é muito atuante, não é nem às vezes tão representativo, infelizmente. Gente, tem que ter um fórum garantido que tenha vez, voz e gere documentos, faça ata, produza um documento formalizado, com quais são as demandas, qual a reivindicação, quem que... Às vezes acionar aquelas pessoas que não estão muito... Né, às vezes estão mais dispersas e tal. Mas enquanto instrumento, o que tem foi a Maíra, né, que falou? Então, Maíra, assim, o desafio é, primeiro, dar maior unidade no que existe das pessoas interessadas. Precisa estar mais, de alguma maneira, harmonizado entre as pessoas dos setores, segmentos, enfim. E regiões, né, também, pensando, sei lá, distribuição espacial da cidade, também é importante. Tem que ter maior unidade, porque chegar com a disputa na hora para a ferramenta do poder público, às vezes mais fragiliza do que fortalece. Muita gente do poder público adora quando chega desorganizada a demanda, quando o pessoal por si só já briga, às vezes até estimulado, continua brigando, fala, até faz fofoquinha de um pro outro, para daí sim não chegar nada organizado para dentro do poder público. Então, o primeiro desafio é para si, para dentro. E depois tem cidades que estão fazendo grupos de estudo, que estão fazendo análises detalhadas da lei. Tem quem já procurou, às vezes, respaldos quando não consegue muita coisa com o executivo. Quem do legislativo que pode dar algum tipo de atenção maior. Tem casos, eu não lembro agora qual cidade, vou chutar, bem chutômetro mesmo, acho que foi Aracaju, que teve o caso de fazerem já tipo audiências públicas na Câmara, porque tem uma abertura com um vereador e isso dá uma legitimidade da reivindicação ser levada daí para o executivo. Tem cidades que já constituíram seus comitês, que não tinham, nem na época da Aldir Blanc, ou resgataram o que teve da Aldir Blanc. Tem muitas possibilidades. O que eu acho que é importante é ter noção desses detalhes da lei. Porque querer vamos dizer assim, o seu projeto de vida, que não, a lei existindo ou não, eu quero manter esse meu projeto, pode ser um dificultador. É entender a lei e, a partir disso, também entender o que dá para ser feito mesmo. Então, ter esses grupos de estudos da lei na cidade também ajuda muito. E os desafios, né, que é provocar talvez um momento mais assertivo de publicar um mapeamento, seja no momento que sai a regulamentação, porque vale a gente lembrar que a regulamentação da Aldir Blanc foi feita pelo governo Bolsonaro. Foi uma regulamentação que não deu conta das questões da aplicação, e era isso, né? É isso e ponto. E depois eles fizeram alguns arremedos, o TCU tentou organizar os buracos da regulamentação, mas agora também a gente espera que o governo federal apresente uma regulamentação que facilite o processo, né? E mesmo com a facilitação da adequação da plataforma Mais Brasil, uma preocupação que eu tenho é que, assim, algumas prefeituras, elas nunca tinham tido um processo de participação popular. E teve muitos enfrentamentos em muitos lugares. Nem todos os lugares tiveram um diálogo mais ou menos assertivo, com contradições, mas nem todas as cidades conseguiram caminhar construindo politicamente pelo diálogo. Muitas tiveram enfrentamentos. E tem muitas prefeituras que dessa vez vão querer não dar esse espaço, ou pelo menos maquiar esse espaço, né?
manipular a eleição da comissão, ou mesmo direcionar o conselho para que o conselho não faça um debate mais amplo. Então, é muito importante esse engajamento, né? E o entendimento que essa forma de repasse do governo federal nos municípios, por exemplo, começou com a Paulo Gustavo, já estava desenhado no Sistema Nacional, e a tendência é que isso se intensifique através de outras políticas. Portanto, não é uma luta pontual, né? É uma qualificação da nossa categoria enquanto fazedores de cultura, de maneira bem abrangente, para além das artes, de uma militância constante e de assumir esse papel da sociedade civil organizada que vai fazer parte dessas aplicações. O João Pedro Silva faz uma pergunta aqui: tem alguma possibilidade de fazer um mapa de artistas de regiões periféricas e mostrar esse caminho a ser seguido? Aliás, você falou mapa antes, né? E tem na pergunta agora também. Todo tipo de cadastro, de mapeamento, a gente precisa entender daqui para frente que não pode ser toda vez que tem a possibilidade de ano a ano, né? Não dá mais para ser assim. Tem que pensar algo mais construído de médio prazo, pelo menos. Isso é estratégico e benéfico para todo mundo, para o poder público e para a sociedade civil, porque ficar dependendo de ferramentas frágeis que toda hora precisa ficar quase que do zero alimentando é ruim. Eu acho que isso é uma descontinuidade desnecessária e perde dados e informações que poderiam fortalecer todo tipo de argumento da transformação que a cultura está gerando na cidade, inclusive. Mas, óbvio, todo tipo de mapeamento é bem-vindo, vale a pena, e eu acho que pode ter os recortes que queiram dar. Mas eu acho que só ter a atenção dessas ferramentas não serem pontuais mais. Porque teve para o Aldir Blanc, aí vai ter uma para o Paulo Gustavo. Aí vai fazer de novo para o Aldir Blanc 2 quando voltar. Aí são 5 anos de Aldir Blanc. Aí cada ano vai fazer um de novo? Não faz sentido, é um trabalho desnecessário. Então isso precisa estar atento na hora de construir. Isso não deixa de ser um desafio da sociedade civil também, né? E das prefeituras, né? Porque ficar fazendo cadastro principalmente cadastro. Primeiro que abrir e fechar cadastro o tempo todo de prefeitura, artista nasce todo dia, né, gente? Vamos combinar. Todo dia tem artista indo para a vida, para a carreira, etc. Isso não existe. Mas eu acho que fazer um cadastro na plataforma Google, nós temos um problema grave, porque mudou as gestões da Lei Aldir Blanc para cá, né? Assim, muita coisa que pode ter se perdido nesse rolê. Porque a gente sabe de prefeitura que quem saiu sequer passou a senha, por exemplo. Então a gente tem algumas coisas que de verdade vai ter que fazer a reconstrução, recadastramento. Mas é importante que as prefeituras, e elas sabem, mas que a gente, enquanto sociedade civil, cobre para elas fazerem, não basta saber, tem que fazer. É isso. Diga, Bim. Não, eu só brinquei, é sobre isso. O João Pedro, inclusive, comentou aqui, né, a partir da sua fala também, que na zona noroeste, que é de Santos, né, que acho que é a cidade que ele está, tem diversos artistas que fazem sua arte através de vídeos, ele é um deles, né, e o caminho até a Ancine é bem difícil, né, pelo menos parece muito distante, ele não é facilitado, ele não é democratizado, né. E a Bruna, várias pessoas comentando aqui, Bruna Reis, Danilo Tavares, o Giba, o pessoal comentando aqui sobre videoclipe, né, esse videoclipe é uma produção audiovisual, sim, né, videoclipe é reconhecido como produção audiovisual. Aí várias pessoas dando um salve aqui para você, para nós, para todo mundo. Gente de todas as cidades da Baixada. E aí tem uma pergunta mais objetiva aqui do perdi aqui, que está do Kleber. Do Kleber Chiquinho. Mas antes, eu só queria comentar um pouquinho essa coisa do mapeamento, né? Acho que o Caio traz... concordo com tudo que você falou, né? A gente não tinha mapeamento nenhum, de repente, né? Falando, generalizando, mas quase nenhuma cidade tinha, quase nenhum estado tinha. Vem a Lei Aldir Blanc, faz um mapeamento de qualquer jeito, e daqui a pouco vem outra lei, faz esse mapeamento de qualquer jeito, e a gente
fica gastando recursos, né? Recursos humanos, tempo, energia, sem fazer uma estrutura bacana. Então, seria muito importante. E como você falou que tem esse tempo, né? Vai ter esse tempo. Regulamentação federal, depois regulamentação municipal, enfim, todos esses processos. O Caio traz essa sugestão, que eu acho que é uma fichinha aí para a gente estar atento. Esse período inicial ser principalmente do debate do mapeamento. Como é que nós vamos fazer? Como é que a gente quer fazer o mapeamento das cidades? Porque esse momento, como a gente não tem ainda, né, é difícil ficar formulando minuta de edital agora, sem a regulamentação, é um processo, né, que talvez não valha muito a pena, porque daqui a pouco você tem que voltar, talvez venham minutas, né? Muito legal, Binho, essa informação de que talvez venham minutas de sugestão, tomara que venham mesmo, né? Minutas de sugestão para os municípios, porque os municípios, né, tipo, partiram, os municípios que estavam ainda em consórcios, em redes, né, nesse sentido, o movimento cultural foi muito importante para a gente trocou, né, editais, acho que eu conheci edital de cidade do Brasil inteiro, assim, que eu ficava, não, isso aqui é melhor, isso aqui funciona, acho que é um processo de aprendizado também, mas muito sofrido, né? Então, a gente ter acesso a algumas ferramentas, né? Para quem não... Esse linguajar, gente, a ferramenta de repasse, né? O instrumento de repasse é o edital. É aquele chamamento que a gente vai ler, onde vai dizer como que a gente manda nosso projeto, que documento tem que mandar, que jeito tem que ser. Né? Esses instrumentos que a gente chama de instrumento, ferramenta, tal, é o edital. É aquele chamamento que a gente manda nosso projeto. E a gente só vai saber que valor que é o projeto, que tamanho que é o projeto, que jeito que vai ser, pode isso, pode aquilo, quando o instrumento, né, quando esse edital tiver feito. E esse edital depende da regulamentação. Então, acho que o mapeamento ele é bem primordial para a gente começar agora, porque, né, o que o João Pedro traz, o que você traz na sua fala, e a minha preocupação, por exemplo, concordo totalmente que a gente tem que, né, ter uma preocupação e um cuidado com os profissionais do audiovisual, né, porque, enfim, são trabalhadores da cultura, que tem aí, né, um fundo, que pena que não são todos os setores que tem um fundo, né, isso aí é outro debate, né, precisamos que esses fundos setoriais sejam para todos, né, para todos os setores, mas, por exemplo, Binho, tem muita cidade que se não for mapeado, quem são, né, e muitas cidades, eu arrisco a dizer que grande parte das cidades do Brasil tem pouquíssimas pessoas que se reconhecem como produtores de audiovisual, inclusive. Então, se a gente não fizer um trabalho de mapeamento e, né, me arrisco a dizer que o lance das primeiras obras, se feito num percentual menor, né, respeitando as produções de quem já trabalha com audiovisual, mas possibilitando também iniciantes, a gente vai ter muito município devolvendo dinheiro, né, porque produção de audiovisual, infelizmente, né, a gente tem aí uma série de referências de gente da periferia, pessoas, né, de aldeias, de comunidades quilombolas que produzem audiovisual, mas ainda é minoria. Né? O audiovisual no Brasil ainda é produzido majoritariamente por pessoas que tiveram acesso a estudo, acesso a estrutura acadêmica, majoritariamente por pessoas brancas, né? Então, eu acho que vai ser muito importante, sim, os municípios discutirem como é que se considera absolutamente a produção audiovisual, se reconhece a produção dos profissionais de audiovisual do seu município, mas se promove também a formação de novos profissionais. E isso eu acho que vai ser através também de editais de primeiras obras, né? Equipes mistas e tudo mais, equipes com orientação, senão a gente vai devolver dinheiro, né? Tem um detalhe, Cássia e Binho, só já ajudando aí para complementar um pouco, que é a mão de obra dessas produções audiovisual, que é o caso da gente, dos atores, parará, que estão na cena, no caso da tela, e é bom que quando escreverem seus projetos, também pense nessa parcela, quando for nessa parcela que não é a técnica do audiovisual, né? Que não é o diretor, o roteirista, mas que tem os atores, que tem a camareira, que tem que tem o figurinista, que pense também nessa parcela de profissionais, porque a gente está tendo tá ouvindo e vendo e lendo umas discussões muito loucas a respeito da lei, né, com relação ao pessoal da produção audiovisual. Então, é importante demais que a gente fique atento, não só nisso, mas como a Cássia falou, tem cidades que sequer tem uma sala de cinema, sequer tem um espaço X, não tem. São muitos meandros da lei que ainda vai ser regulamentada e que, portanto, é importante que a gente já comece a fazer esse diálogo com as gestões,
para como é que se estabelece esse diálogo. O que eu ia acrescentar... Uma pergunta. Vai lá. Não, pode falar, depois eu falo. É outro assunto isso? Não, é outro assunto, pode falar. Tá. Não, o que eu ia comentar disso, assim, de fato, pessoal, a parte da regulamentação vai ajudar muito. Se tiver as minutas que possam contribuir de dar um direcionamento, um alinhamento, também, porque a própria Aldir Blanc, que ela é muito mais aberta e tinha muito mais apelo pela emergencial que de fato estava ocorrendo na pandemia. E ainda assim, quanto quantidade, vários municípios pequenos, principalmente vários pequenos, não aderiram, né? Se a Paulo Gustavo vem e, em vez de atrair, mostra mais dificuldade, pode ter uma adesão mais arriscada, porque o momento já não é tão urgente e emergente, pelo menos não se tem tanto apelo, por mais que a gente sim saiba que tem, mas tem nas cidades já tem eventos, tá tendo um monte de coisa, enfim, então ninguém tá usando máscara, né? Então tem menos apelos, de modo geral, para a questão. Então, tratar de modo que desburocratize ao máximo, que ajude a explicar para os gestores e ter já respaldo de minutas como referência, esse também é o esforço dessa mesma pequena equipe que vai ter no Ministério da Cultura. Dar conta de fazer, receber as prestações de contas que estão sendo entregues atrasadas, quer dizer, agora dentro do prazo, né, porque foi estendido o prazo, mas da Aldir Blanc ainda, ao mesmo tempo, na mesma plataforma Mais Brasil, construir todas essas ferramentas para também não ser um monstro difícil de ser preenchido, e sim ser estimulado para que seja preenchido, mandar essas minutas como várias possibilidades de minutas como referências e ainda fazer a regulamentação e fazer características pedagógicas no sentido de manuais, alguns pactos também até, né, com as instâncias que tem porque tem o Fórum de Dirigentes Municipais de Cultura, tem o Fórum de Secretários Estaduais de Cultura, também tem essa parte que é um pouco política na construção. Vocês bem acompanharam e sabem, por exemplo, que na representação de municípios tem tanto fórum de gestores de municípios, mas também tem, por exemplo, a Confederação Nacional de Municípios, tem a Associação Brasileira de Municípios, tem. Então, assim, tudo isso, imagina, o governo federal vai tratar com tudo isso ao mesmo tempo, e não é uma grande equipe, até onde eu sei. Então vai ser bem louco esse processo, mas o foco está sendo esse, até onde dá para a gente buscar as informações. A dedicação é tentar garantir que não seja de desestímulo, pelo contrário, é de encorajar, de dar conta de explicar, de desburocratizar, para ser um processo mais facilitador, né, de maior adesão e de mais participação de todos, daí, tanto da sociedade civil quanto dos poderes públicos aí. E aí, Caião, o que você ia falar? Eu te cortei, foi mal. Eu ia te fazer duas perguntas, mas a gente tem uma série de perguntas do YouTube, então acho que de repente a gente até pensa no teto do nosso encontro hoje, lembrando que dia 12 a gente vai fazer uma outra reunião aí pelo Google Meet, com uma sala mais ampliada para que a gente possa debater estratégias em cada cidade, aqui na região, de aplicação, né? Uma conversa mais com uma perspectiva entre o setor. Então, a gente tem mais algumas perguntas aqui. Ih, caramba. Bem, agora trava aqui no negócio. Quer que eu pego aqui? Bom, pode também. Vamos junto, Cassi. A Luana Albeniza pergunta se a transmissão ficará disponível no YouTube. Ficará disponível no YouTube, está aqui nesse canal. E a gente vai criar um link para o canal da frente. Então vai estar nesses dois canais, aqui no canal do Alessandro e no canal da frente. Esse vídeo vai ficar disponibilizado. E a gente deve replicar também nos canais de todos os movimentos que a gente tem das cidades, que é importante também. Também. O Edson, de Jagum... O Edson, acho que é o Edson de Itanhaém, né? Ele pergunta se será obrigatório o cumprimento de todas as modalidades.
Pergunta de gestor público, no caso, é isso, né? Eu entendi assim, pelo menos. O que tem é o seguinte, ou você vai aderir à fonte do recurso do audiovisual, que tem essas categorias todas, ou você vai aderir ao do Fundo Nacional de Cultura, que é o ampliado, mais amplo mesmo, bem diverso, mas não são excludentes, você pode aderir um ou outro, você pode não aderir a nenhum, ou você pode aderir só. Então, sim, mas dentro da modalidade do audiovisual é o pacote completo. A verba é dessa fonte. Então, ela tem já a separação. Na lei, inclusive, ela fala os valores macro, né, que tem para cada categoria já. Então, ela já está fechada. Aproveita, então, a Tawane Mesquita perguntou aqui se a gente já falou sobre as proporções entre as 4 categorias. Você tem esse valor aí? A proporção não falei porque eu não lembro de cabeça. Se eu tivesse com a lei projetada aqui, eu ia conseguir falar bem rápido. Posso fazer uma conta breve aqui, eu já respondo. Eu sei que a primeira categoria que tem maior valor é bem nessa mesma perspectiva. A primeira tem mais valor, depois reduz um pouco os valores. Então, a maior parte da verba é para a produção de vídeo. Né? É cerca de 70%, né? A macro divisão, né? 70-30, né? Entre o Fundo Nacional. Isso. Entre tudo que é do audiovisual e tudo que é do Fundo Nacional de Cultura, é 70-30 mais ou menos essa proporção. Agora, dentro do audiovisual também tem essa proporção, que eu acho que é isso que é a pergunta também. Aí na proporção, o que eu sei falar mais resumido e rápido é que a primeira categoria é que tem mais verba. É isso. Mas eu não lembro a proporção. O Denis, ele pergunta, uma outra pergunta bem pontual e rápida: animações 3D se enquadram como audiovisual, correto? Sim. Sim, né? Sim. Eu ia fazer uma pergunta, eu queria emendar uma pergunta para o Pinho, referente à verba do Fundo Nacional de Cultura, né? O que seria os 30%. Ela vai representar um investimento menor do que a Aldir Blanc em algumas cidades que geraram uma demanda muito grande para a Aldir Blanc, em que a gente vai ter que pensar coletivamente no que seria mais estrutural ou emergencial, de certa maneira, dentro desse movimento de recuperação do setor. É muito bom que você traz de modelos de aplicação que o MINC pode vir a disponibilizar, porque esses modelos já estão enquadrados, inclusive, na lei que vai substituir a 866, que para a gente já foi um complicador entender ela, e a gente vai ter que entender a lei que a substitui, né? Antes da gente ter um marco regulatório da cultura que pudesse dar mais condições da gente pensar isso, né? Bim, uma pergunta. Foi feita a pergunta aqui sobre os desafios da aplicação municipal. A gente tomou um grande drible na aplicação estadual aqui no estado de São Paulo. Em outros estados, né, no caso da Aldir Blanc, foi amplamente debatido. O dinheiro que chegou no estado teve mais participação social na sua aplicação. Aqui no estado de São Paulo, quais são os desafios que você acredita que a gente vai enfrentar na aplicação estadual e, especificamente, o que é obrigatório que o governo do estado faça com a verba? Olha, o estado de São Paulo, a gente tem um desafio que é histórico, que é um dos poucos governos que fez questão de atrasar a adesão ao próprio Sistema Nacional de Cultura, né? Isso já começa por aí, nossa narrativa de resposta aqui. E a gente tem um conselho que não é um conselho de participação popular, não é um conselho de participação social, não é um conselho que teve um processo de legitimação por eleição, né? Então, assim, quando a lei trata que tem que passar por algumas instâncias e menciona o conselho como sendo um dos órgãos de participação, talvez até aquilo que a gente já apontou como crítica, que fazer um Google Forms como consulta não é o suficiente. Se for querer usar a lei para falar assim, não, mas a gente consultou o conselho,
no caso do Estado de São Paulo, estaria respaldado pela lei, fazer pelo Conselho Estadual de Cultura, mesmo que seja esse que existe. Então, imagina o grau de desafio que a gente tem, eu acho que é esse, assim, por mais que a nova secretária parece estar mais disposta a estar presente, escutar, eu não sei até que ponto a estrutura do governo do Estado de São Paulo ele está organizado para dar conta de ser realmente participativo, como a gente entende, defende, conceitua. Então, acho que passa por aí, primeiro grande desafio. E o outro grande desafio, mesmo que tenha essas alterações da lei que você comentou, né, bem lembrou, inclusive, que é uma lei muito maior, que é a das licitações e tudo mais, a gente está falando de um governo, né, não só do governo, mas do Estado de São Paulo, que ele tem uma estrutura enorme das questões jurídicas e tudo mais, e tem, como foi a própria Aldir Blanc, usou o que já tem de programa e meio que puxou para dentro, que foi um PROAC Lab, né? Vai ter que ter alterações nesse caso. Então isso pode ser uma vantagem, no sentido de que não dá para ser o que se entendia até então como PROAC, porque a lei da licitação já vai faltar a mudança do próprio PROAC daqui para frente. Então pode ser uma abertura de não ser mais do mesmo. Pode ser que ela venha para também firmar a gestão dela e pode ser que nesse sentido sinalize coisas que possam nos surpreender um pouco mais positivamente, mas a estrutura jurídica de São Paulo era um pouco mais conservadora, né? Ela tenta emplacar a linha dela. Eu acho que é um grande desafio, mas nesse caso estou entrando em algumas questões de especulação, tanto tentando ver o que pode ter de positivo, mas já apontando as críticas. A Cássia ia falar, eu acho que eu cortei ali, não sei. Não, eu ia responder sobre os percentuais, fazer um comentário breve, na verdade, para a gente. Falei da gente ir encaminhando, já vendo as últimas perguntas, encaminhando para o fechamento. 71% fica para as 3 categorias primeiras, que são de audiovisual, e 29% para o geral. Desses 71%, é dividido da seguinte forma: eu estou arredondando, pode ser que tenha um vírgula, qualquer coisa, mas 53%, ou seja, um pouquinho mais da metade do valor, vai para a produção audiovisual, 12% vai para salas de cinema, 6% para formação e 29% para a quarta categoria, que é o geral. Para todo o resto. Os réis mortais. Então, e aí só lembrando uma palavrinha sobre essa questão da participação social, lembrando que participação social, formulário de pergunta não é a participação social, né? Fazer uma reunião de escuta que depois você nunca mais sabe o que aconteceu com as respostas não é participação social, e conselho de cultura que não mantém diálogo constante com a sociedade civil também não é participação social, né? Conselho de cultura que funciona é com fórum, com espaço de debate. Então participação social é onde as pessoas tenham acesso, condição de debater, participar, aprender com o processo formativo, né? Só destacando o que é participação social, porque né, a pessoa dá uma confundida, acho que formulário de Google é participação social. Então, recado aí para a secretária, para a equipe do Estado, a gente quer participação social de verdade, não formulário como era o Leitão, né? E mesmo para os municípios, né, Cássia? Que é importante demais, a gente está tendo aí uma audiência bacana, é importante demais que a sociedade civil acompanhe os conselhos, pressione as gestões, para que as coisas aconteçam, para que não seja da forma como foi na correria, na loucura da Lei Aldir Blanc. Aqui na nossa região, se não fôssemos nós da sociedade civil, através dos conselhos de participação, onde tinha, ou da nossa mobilização, ia ter muitos problemas. A gente acabou fazendo oficina para gestora aqui, praticamente, como é que funcionava, porque as pessoas não tinham a menor ideia, e como a gente estava todo dia nessa lida, a gente acabou dando essa força, porque a gente queria que esse dinheiro ficasse na região, nas cidades, nos municípios. E foi um esforço muito grande a gente fazer isso. Só que a lei já está sendo discutida há mais de ano e os gestores sequer chamou para pautar uma única fala sobre isso. Está na hora de começar, porque o dinheiro vai chegar. Como é que faz?
De novo essa correria? Ressaltar, desculpa, sem querer, assim, a Miriam, como é importante, algo que a Miriam sempre apontou para a gente, que é pensar que mesmo esses 30%, eles não estão destinados só ao campo das artes, né? A gente tem aqui no chat companheiro dos povos originários, companheiro das casas de axé, outros fazedores de cultura, das culturas tradicionais, como a graxa, a cultura caiçara, que é onde a gente está localizado. Todos estarem representados nesses debates de participação da sociedade civil na implementação. Porque, por muitas vezes, infelizmente, nem os próprios gestores têm a dimensão das necessidades, principalmente, se a gente pode chamar dessas categorias que, historicamente, são invisibilizadas dentro das políticas públicas de cultura que a gente tem de maneira hegemônica na região. Então, é muito importante que a gente teve uma participação muito boa dos povos originários na lei anterior, aqui na região, praticamente todas as cidades mobilizadas, e é importante que a gente passe a avançar, né? Que a gente continue avançando nesse sentido. É um recurso que é um pouco menor, mas é um recurso muito importante para a grande maioria das cidades que não tem nenhuma política de fomento, de editais, de incentivo, de nada. Então, é esse desafio. Eu vou encerrar aqui as minhas falas, a gente está caminhando para o final. Se alguém tiver alguma pergunta predominante, pode perguntar. Eu só queria acrescentar uma questão antes, Cássio, para não perder um pensamento que eu estou tendo aqui para somar. Eu comentei rapidamente naquele blocão monólogo que eu fiz, que eu falei de que não só vai ter esse processo de 23 da Paulo Gustavo, o Dir Blanc 2 em algum momento deve começar também, mas também vai ser ano de ter conferência, né? Então, somar nesse assunto que a gente está falando de participação social, entender também esse tipo de grandeza do ano, do momento, porque se fortalecer, se construir, alinhar e reivindicar, vai ter uma outra ordem de grandeza que vai pautar outras estruturas, né? Porque daí entra, a partir disso, talvez até repensar do fundo, repensar do plano, caso não tenha plano, até fazer plano a partir disso. Mas a própria proposta das conferências vai também pautar muito desse processo de participação social, não tenham dúvida disso. Legal. As duas últimas perguntas, na verdade, uma do Luiz Bonelli, que te mandou um salve também, já vou responder aqui, que ele pergunta sobre a questão de quem está devendo a prestação de contas. Acho que muitos municípios têm essa questão. Peruíbe, por exemplo, o conselho está indo atrás para poder zerar isso, porque dependendo da situação da pessoa, se ela ficou com inadimplente, ela vai ter dificuldade de participar dos editais. Isso não é nem da regulamentação federal. É porque se ela não entregou a contrapartida, não resolveu a prestação de contas da Aldir Blanc, ela pode estar enquadrada como inadimplente no município. Isso é de cada cidade. Então, é importante o movimento se organizar, observar como está isso, ver se precisa auxiliar, né, as pessoas da sociedade civil aí que estão devendo prestação de contas a encerrar e fazer essa mediação com a secretaria. Então, isso é importante, é para já. E a última pergunta que ficou lá para trás foi do Kleber Chiquinho, porque eu comentei e não te falei, Binho. Mas ele pergunta se vai ter uma exigência do sistema implantado no município, do fundo municipal já criado no município. Até onde eu sei, precisa de um... Não tem, vai ter essa obrigação, né? O que ele ótimo. Sistema, o que ele fala de sistema, ela fala... Eu não lembro agora exatamente, me fugiu a palavra, juridiquês aqui, mas eu acho que é em consonância ou em conformidade, isso já tipo como paragrafão, assim, de começo da lei. Tipo, quase que no título da lei está isso, em conformidade ou em consonância com o Sistema Nacional de Cultura. É o primeiro momento em que aparece sobre o sistema. Isso, para a regulamentação, a depender dos argumentos jurídicos, pode talvez vir a condicionar a adesão ao Sistema Nacional de Cultura para os municípios que ainda não fizeram nem a adesão. Pode ser que talvez que isso vire uma realidade. Só por esse item da lei já. Mas a redação da lei em si, independente de como pode ser regulamentada os detalhes depois, ela menciona do sistema de cultura não como um pré-requisito,
mas ela vai falar que é uma exigência que sejam fortalecidos os sistemas ou seus componentes, caso eles já existam. Então, já tem conselho? Como que a gente vai aprimorar, fortalecer e melhorar? Já tem plano? Como a gente vai fazer uma revisão, né, atualizar, etc. E mesmo o fundo de cultura. Já tem o fundo? Como a gente pode ampliar o fundo? Esse tipo de assunto, por mais que a lei mencione dessa maneira, sem grau de detalhamento, é assim que está descrita da lei. Então, na Paulo Gustavo, ela não é pré-requisito, mas ela é mencionada como, caso não tenha, que passe a ter. Mas como exigir isso depois? Isso pode vir, talvez, da regulamentação. Aí a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas, respondendo, não é pré-requisito ter que ter desde já. A última pergunta que apareceu foi do Zé Geraldo, perguntando sobre o plano de ação, mas a gente comentou um pouquinho disso antes, então depois se conseguir voltar aí a live para a gente não se discutir, mas o Binho falou bastante aí sobre como vai se dar esse plano de ação na plataforma, tá bom? Eu só lembrei de uma coisa que ficou em aberto, Cássio, que foi dessa que você falou das prestações de contas, que é muito comum gestores públicos perguntarem também, porque eles ainda estão fazendo as prestações de contas, porque o prazo da Aldir Blanc se estendeu também, né? Então, só para alinhar nessa fala para quem for gestor público, até onde eu sei, não vou dar essa confirmação com certeza, mas até onde eu sei, não está condicionada a uma outra. Então, quem estiver prestando contas, e caso abra a plataforma Mais Brasil nesse meio tempo, não é impedimento, está subindo o plano de ação da Paulo Gustavo. Então, está resolvendo ainda, a prefeitura está resolvendo ainda a questão da Aldir Blanc, tudo bem, está participando da Paulo Gustavo. Até onde eu sei, está esse o encaminhamento que está sendo dado. Pode ser que a gente tenha uma surpresa ruim, mas a princípio é boa essa notícia. Então, espero que ela tenha. Bora encerrar, gente? Agradecer, fazer os agradecimentos finais. Quer começar, Caio? Pode ser. Pô, agradecer demais a presença do Binho. É muito importante essa troca em rede. Da outra vez que você veio aqui somar, Binho, eu, enquanto Conselho de Cultura, te chamei, está construindo também, tentando construir o Cultura Viva, e você, quando foi gestor, você também construiu e colaborou na rede de Cultura Viva. Esses parâmetros que nos levam para amanhã, né, companheiro? Então, muito obrigado por ter disponibilizado 2 horas hoje, convite em cima da hora, porque a gente precisa mesmo organizar aqui a região, a base, e essa contribuição foi enorme. Quero agradecer demais ter partilhado aqui essa tarefa com a Cassi, com a Miriam, companheiras tão valorosas, com a Alice, com o Chumbinho, que está fazendo a transmissão técnica. Muito obrigado a todos da Frente Ampla, a todos os conselheiras e conselheiros que estão aqui acompanhando, a todas as pessoas que estão interessadas. Mais do que tudo, esses gatilhos de participação coletiva na política cultural podem mudar o nosso futuro, né? E nos manter organizados é sempre importante. Então, muito obrigado. Até o dia 12. Dia 12 a gente bate um papo sobre as estratégias aqui para a região, trazendo também uma leitura sobre cada cidade, como a gente está conseguindo se organizar e quais são os desafios. Então, passa a bola para a Cassi. Obrigada, Caio. Obrigada, Binho, Miriam, Alice, toda a equipe, toda a turma aí da Frente Ampla da Baixada Santista. Obrigada por me receber. É uma alegria poder construir com vocês aqui agora esse processo. E vamos, que tem muito trabalho pela frente. Valeu, gente. Boa noite. Miriam. Bom, gente, obrigada demais, Binho, pela sua contribuição, por ter aceitado de prima. A gente meio que chamou no final de semana. Binho, a gente precisa, você topou na hora, porque é companheiro de luta, sabe da importância de estar nesse lugar, da gente organizar esse lugar. É importante também, e é fundamental, a participação de todos os trabalhadores, gestores de todas as áreas da cultura e para além dela, dentro desses processos. Reforço isso porque a gente não tem dinheiro nas cidades, aqui na região, com a exceção de Santos. Coloca a exceção porque não é porque Santos tem dinheiro, é porque Santos está fazendo, através do Conselho Municipal de Cultura,
fazendo 5 editais, com dinheiro para cada um deles, e isso é um farol para as demais cidades da região, não que a gente vai conseguir ter um montante, mas que a gente possa vislumbrar ter esses editais separados para cada categoria, e a proposta é essa mesmo. Tem editais abertos e vamos participar. Obrigada, Cássio, como sempre. Caio sempre na parceria. Siga a gente nas redes da Frente Ampla, no Face, no Instagram, e depois compartilhe, que é super importante compartilhar esta live para todos os coletivos, não só para os movimentos. Muito obrigado. Beijos, Bia, com você. Bom, antes de agradecer, dar algumas dicas de acesso a algumas dessas informações. Então, tem a página do Comitê da Paulo Gustavo no Instagram. Acessem, Comitê Paulo Gustavo. Lá vai ter o Linktree para daí acessar alguns outros materiais. Tem a própria lei, mas não só a lei. Tem até alguns grupos do WhatsApp. Às vezes a pessoa está a fim de participar de algum desses grupos. Tendo dificuldade, é só escrever para a própria página no Instagram do comitê, que o pessoal vai tirar dúvidas, vai instruir. Além do Comitê da Paulo Gustavo, tem pelo menos 3 materiais que eu gostaria de mencionar aqui. 2 que foram feitos pela bancada do PT, no caso, Senado e Câmara, ainda do ano passado. Um que era um pouco recorte para gestores, outro para os artistas de modo geral, mas são dois guias muito semelhantes. Então fica aí como uma sugestão, porque eles pegaram falando com toda a assessoria jurídica que deu a redação original da lei, então a lei pode ajudar também com caráter de instrução. E tem um material que eu acho bem legal da CNM, da Confederação Nacional de Municípios, mas ela é um textão mais corrido, não é tão bonitinho de ter imagens, textos com cores e tal. É quase que um relatório, mas que resume de um modo interessante e também dá indicativos para os dirigentes municipais de cultura, principalmente, mas que todo mundo pode ler e também pode, então, ajudar a compreender alguns detalhes dessa lei. Então, são esses 3 materiais que eu deixo aqui, além de falar do comitê. E agora, sim, agradecer. Primeiro, dizer que é muito legal isso da Miriam ter mencionado, vou aproveitar. A gente estava junto presencialmente, então, quando fala assim, vamos se ver de novo, é claro que eu quero ver de novo, mesmo que seja online. Então, essa troca de rede é sempre muito potente, e é muito legal também construir confiança, e sei que vocês são lideranças aí na região, então parabéns, antes de agradecer os detalhes, né? Parabenizar por todos os trabalhos que vocês têm feito aí também, toda a equipe que está nos bastidores que eu não conheço. Beijo, Alice, beijo, Chumbo. Mas agradecer a todo mundo e vamos nos falando, tem muita coisa para fazer em 23. Janeiro acabou agora. Então foi só um mesinho intenso, mas agora vai ser ainda mais intenso até janeiro que vem. Vixe, tem muita coisa para fazer. Então muito obrigado de novo, a gente vai se falando. Beijos, até mais, valeu. Salve, salve, beijo. Chumbinho, quando quiser